Leitura do dia 19 de maio. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 26, do versículo 10 ao versículo 32. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos, Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, Zacarias, o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro prudente, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias. A Supim e Oza a do ocidente, com a porta Salequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte de outra guarda. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém as tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 juntos a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. E quanto aos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais Jeiel. Dos filhos de Jeiel, Zetã e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos Anramitas, dos Izaritas, dos Hebronitas, dos Ozielitas, Zebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, seu filho, e Isaías, seu filho, Jorão, seu filho, Zicri, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia. Tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Dos Izaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Asabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham cargo dos ofícios em Israel, daquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Jerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais. No ano 40 do reino de Davi se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700,
chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 27, do versículo 1 ao versículo 22. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Zabidiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Perez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial mor e chefe. Também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia um varão entre os 30 e sobre os 30. E sobre a sua turma estava Amizabade, seu filho. O quarto, para o quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto, para o quinto mês, o maioral Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto, para o sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo, para o sétimo mês, Eles, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo, para o oitavo mês, Sibecai, ou Uzatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono, para o nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo, para o décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo, para o undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo, para o duodécimo mês, Eldai, o Netofatita, de Otoniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Semeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os Aronitas, Zadoque. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Idô, filho de Zacarias.
Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 27, do versículo 25 ao versículo 34. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros da terra, e das cidades, e das aldeias, e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabdi, o Sifimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem sábio e também escriba. E Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém, Joabe era chefe do exército do rei. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 1. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 23, versículo 1. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, do versículo 2 ao versículo 10. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão, para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: Teu filho Salomão, ele edificará minha casa e os meus átrios,
porque o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até ao dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo o Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Salmo 145. Autoria do rei Davi. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta a todos os que caem e levanta a todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhes dás o seu mantimento a seu tempo. Abres a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Glória a Deus. Aleluia. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todo o sempre. Amém. Glória a Deus. Você ouviu a leitura do dia 19 de maio. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura do dia 20 de maio. Até lá, eu espero você e eu quero te abençoar com a bênção de Deus. No nome de Jesus, receba esta palavra abençoada.